Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá para você que acompanha a TV Todo Dia, estamos agora ao vivo para a nossa segunda edição do Jornal Todo Dia, desta quinta-feira, dia 3 de abril. E a gente vai começar com os destaques da nossa região, mas antes convidar você a falar conosco no WhatsApp. Você deve acessar o 19 3471 2700, 3471 2700, e aí você fala conosco diretamente no WhatsApp para mandar sua demanda, enfim, tudo que você precisar falar para a gente, sugerir reportagem, a gente está aqui para te ouvir e te ajudar, se for o caso, estiver ao nosso alcance, tá certo? A gente já começa esta segunda edição acompanhando a greve dos servidores em Limeira. A coisa está escalando, né? Já são mais de 7 dias aí de greve, ou seja, mais de uma semana, apenas os serviços essenciais mantidos. Então, o nosso correspondente lá em Limeira, o Igor Sedano, vai trazer uma atualização para você aí sobre essa greve, porque diversas negociações estão acontecendo em cidades da nossa região, né? Em Piracicaba, por exemplo, teve uma ameaça, mas chegaram a um acordo. Em Sumaré a coisa foi mais rápida, a gente até falou com o prefeito Henrique do Paraíso, do Republicanos, lá de Sumaré. Ele disse que a negociação foi tranquila, vai passar pela Câmara e tudo certo, mas em Limeira a situação está um pouco mais complicada e você vai entender esses detalhes com o nosso correspondente, o Igor Sedano. Nossa equipe segue acompanhando a paralisação dos servidores públicos municipais aqui na cidade de Limeira. E na manhã dessa quinta-feira a gente vai conversar com a Nicinha Lopes, presidente do Sindicel. Nicinha, primeiro, eu acredito que vocês tenham sido pegos de surpresa com o adiamento da reunião que aconteceria ontem aqui no Paço Municipal, 7 da noite, né? Bom dia. Bom dia, quero já agradecer o espaço, um excelente dia para toda a população. A gente sabe das dificuldades de estar com parte do serviço público
sem estar funcionando, então o dia não deve estar muito fácil para ninguém, como não está para nós. Bom, foi uma surpresa, né? Porque a gente esperava que a administração pública, através do prefeito Murilo Félix, apresentasse uma proposta. Eu acho que a proposta é muito mínima o que nós apresentamos, passível de ser aplicada dentro da receita do município de Limeira, e a população teria esse serviço já hoje. Então, para nós, a surpresa, o prefeito não enviar nenhuma proposta e mandar a mesa para hoje e a população ser sacrificada mais um dia. Então, fomos pegos de surpresa, mas mesmo assim, nós mantivemos o nosso compromisso de estar aqui e fazer o nosso ato religioso, que foi muito bonito, um ato ecumênico. Estamos aqui de novo nessa manhã e aguardando para ser chamado às 8h30. E sim, a expectativa é boa por parte dos sindicatos que representam os servidores públicos para finalizar de vez essa greve que dura mais um pouquinho de uma semana. Como eu disse, a proposta, ela veio, nem foi do movimento, foram os vereadores que apresentaram para a gente uma proposta para pedir que o prefeito atendesse ela, e é uma proposta bastante rebaixada. A expectativa, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, então sempre tem expectativa que resolva, e nós estamos muito à disposição para poder solucionar esse problema, mas tudo depende do prefeito Murilo Félix. Essa semana vocês tiveram um apoio ainda maior dos vereadores, né? Vocês fizeram presença na Câmara Municipal, ontem eles vieram aqui também, né? E hoje eles devem participar dessa reunião. Isso aí tem ajudado, contribuído para que vocês pudessem chegar mais fortes nessa negociação, né? Eu acredito que sim, eu acho que a atuação dos vereadores, ela é providencial e ela é necessária e é um dever também, eu acho. Porque o vereador, quando ele é eleito para fiscalizar o executivo e, ao mesmo tempo, cobrar políticas públicas do executivo. E quem leva políticas públicas para os munícipes somos nós, servidores públicos. A Nicim, em especial, com tantos movimentos que já fez, espera que a greve termine hoje, né? Eu espero que sim, mas precisa ter proposta do prefeito municipal. Como eu disse, agora só depende do Murilo Félix. Muito bem, falou com a nossa equipe, Nicinha Lopes, presidente do Sindicel de Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. Então, as atualizações você tem acompanhado aqui na TV Todo Dia. E um outro assunto que também você viu na TV Todo Dia, em primeira mão, inclusive, é a questão lá dos pedágios da SP-304, porque a Americana vai receber uma audiência pública para discutir essa questão na próxima semana. Então, a primeira movimentação em relação ao Legislativo, fora as frentes parlamentares que já foram colocadas, tanto em Santa Bárbara quanto em Americana, e agora essa questão da audiência pública, que vai, na verdade, ser promovida aqui em Americana, mas também tem participações aí de deputados estaduais, articulação de uma deputada estadual da região, mais especificamente de Piracicaba, que trouxe essa audiência pública para cá. E quem vai trazer para você todos os detalhes é o João Victor Viana. Essa produção falou que não está no ponto ainda, então a gente vai fazer uma atualização para vocês do cenário da dengue na nossa região, mais especificamente em Americana, porque a coisa aqui está escalando muito, né? Muito aumento no número de casos e também no número de óbitos. Os detalhes você acompanha com o Felipe Gomes. Moradora do bairro Vila Prietes, que faleceu no dia 13 de março. Outra mulher de 98 anos, residente na Vila Medon, que veio a óbito no último dia 16. Um homem de 81 anos, morador do bairro Jaguari, que morreu no dia 19 de março. E, por fim, uma mulher de 52 anos, moradora do bairro Morada do Sol, que faleceu no último dia 23. O número de óbitos e casos positivos de dengue tem registrado um aumento alarmante em comparação com o mesmo período de 2024. Em 2025, até essa data, o município já contabiliza 4.738 casos confirmados da doença, um aumento de 427% em relação ao ano passado, quando foram registrados apenas 899 casos prováveis e 2 óbitos no mesmo período. Todas as unidades básicas de saúde da rede contam com testes rápidos para dengue utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no plano de contingência.
A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Na Praia Azul e no São Vito, o atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Ok, obrigado, Felipe. Então, uma situação preocupante aqui na nossa região e a gente tem que ficar bem atento aí para tanto o poder público quanto a população fazerem as suas partes, né, no combate ao mosquito da dengue, que também, lembrando, transmite outras doenças de potencial gravidade também, como a zika, a chikungunya. Então, vamos ficar de olho aí, você na sua casa, no seu bairro, converse com os amigos e com os familiares, tá certo? Agora sim, a gente vai ver como que vai ser essa questão da audiência pública sobre os pedágios previstos para a rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz, e o João Victor Viana vai trazer os detalhes para você. A Câmara de Vereadores de Americana sediará uma audiência pública para discutir a implantação de pórticos de cobrança de pedágio na rodovia Luiz de Queiroz na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, às 7 da noite. Organizado pela deputada estadual professora Bebel, do PT, o encontro pretende incluir a sociedade civil na discussão em torno da cobrança de tarifa no sistema Free Flow para motoristas que circularem pela rodovia. A articulação para a audiência pública vir para a Americana foi feita pela vereadora professora Juliana. Ela fez esse movimento para colocar de maneira regionalizada essa discussão que o governo do estado vinha fazendo de uma maneira muito atropelada, né, com pouca divulgação, lá em São Paulo, dificultando mesmo a presença das pessoas. A gente vem sendo muito cobrado em relação a por que a gente não está nas audiências que estão discutindo o pedágio, porque exatamente elas estão inacessíveis, e elas não estão inacessíveis para os vereadores, elas estão inacessíveis para a população. Marcada inicialmente para esta quarta-feira, dia 2 de abril, a audiência teve a data adiada justamente pela indefinição do local. A deputada professora Bebel afirmou que a Frente Parlamentar contra os Pedágios atuará nesta audiência. E também, no mesmo dia, será apresentado um marco regulatório para estabelecer normas de cobrança nos pedágios de todo o estado de São Paulo. Nesta terça-feira, na sessão plenária da Alesp, a deputada professora Bebel falou sobre a audiência pública a ser realizada na próxima semana. Nós vamos ter uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores de Americana para que possamos, né, fazer o enfrentamento local também, para que a população entenda, né, que o direito de ir e vir não há que ter preço. O direito de ir e vir é constitucional. E este governador daqui a pouco vai estar vendendo até a roupa do nosso corpo, e a gente ainda, né, há pessoas ainda que acreditam, olha, nossa, 62% e aquela coisa. 62% de aprovação em quê? Aprovação em que ele faz para os ricos ou que ele atende os pobres? A audiência pública é o momento onde a população pode estar ali, olho no olho com o gestor, olho no olho com os especialistas, né, que é interessante ter especialista no assunto, seja qual assunto for, nesse caso a gente está falando de pedágio, mas a gente tem que trazer a população para estar de frente para essas pessoas, para entender, né, para compreender a dimensão das propostas que estão sendo aventadas aí pelo governo Tarcísio, para que elas se manifestem, para que elas usem a tribuna e para que elas percebam que audiências públicas nada mais é do que uma reunião onde você de alguma maneira pactua coisas. Então você faz combinados, que eu sempre falo, né, as reuniões de bastidores elas são importantes, elas têm o seu valor, o seu papel, mas nada como um combinado feito em público, transmitido ao vivo por uma casa de leis, como é uma Câmara Municipal, né? Desde o início, a ideia da comissão organizadora é que pelo menos um membro do governo estadual esteja presente na audiência pública. O convite foi enviado, porém essa presença ainda não foi confirmada. É importante fazer essa aproximação, essa insistência com os representantes do governo do estado para que eles estejam aqui. Mas isso está realmente a cargo do mandato da professora Bebel. Nesta quarta-feira, uma frente parlamentar foi firmada também em Americana. Os vereadores fizeram uma reunião, estruturaram uma comissão
e colocarão em pauta uma nova audiência pública para ser realizada no mês de maio. E aí, na reunião de agora, né, que hoje acabou de acontecer aqui na Sala Décio Vita, a gente fez a eleição do presidente dessa frente, vice-presidente, primeira secretária, e ela tem um caráter suprapartidário. Então, ela tem um representante de cada partido que está representado hoje pelos vereadores que estão trabalhando aqui nessa legislatura. Ficamos com o Fernando da Farmácia como presidente, o vereador Renan De Angelo como vice-presidente e eu como primeira secretária. E tomamos desenhamos algumas iniciativas, dentre elas uma audiência pública também para discutir esse assunto, que vai ser feito ainda um requerimento, passado aqui na terça-feira durante a sessão ordinária, e são duas ações muito importantes, né? Na Alesp sendo puxada aí por essa frente a nível de Estado, né? Com deputados estaduais à frente, tocando o processo, trazendo essa preocupação de realizar aqui nos municípios, na região, para dar esse espaço para a população falar, e pela frente parlamentar que foi criada aqui na Câmara Municipal de Americana, a gente também tem essa proposta de colocar uma audiência pública para acontecer, para que as pessoas venham, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. A gente vai convidar também a Artesp, a Secretaria de Parcerias e Investimentos, a gente vai convidar outras frentes parlamentares aqui da região. João Victor Viana para a TV Todo Dia. 12h no seu relógio da TV Todo Dia, e quem anda pela SP-304, em sua maioria, a gente sabe, são trabalhadores, pessoas que estão indo para suas casas, enfim, um uso pela população em geral. Eu mesmo uso muito a rodovia SP-304 para transitar aí entre as cidades da região que ainda não tem pedágio. Mas lá em Campinas, essa movimentação são de outros tipos de carro. Carros de luxo foram apreendidos em uma operação policial, e você vai saber tudo a partir de agora com o nosso correspondente, o Guilherme Pierangeli. A Polícia Federal em Campinas realizou nesta quarta-feira a Operação White Coffee, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. A ação incluiu o cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Santo Antônio de Posse e São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. As investigações começaram a partir de um flagrante de tráfico de drogas em setembro do ano passado, aqui em Campinas. Na ocasião, policiais do 1º BAEP da Polícia Militar flagraram um homem apontado como líder da organização enviando drogas em uma agência de postagens na Avenida Francisco Glicério, na região central de Campinas. A Polícia Militar nos acionou em razão de uma possibilidade de tráfico internacional de drogas e nós, ao tomarmos conhecimento, nós acabamos encontrando junto com a Polícia Militar um laboratório ilícito de drogas. Esse laboratório nos forneceu muitas informações, quer pelos documentos, anotações, dispositivos eletrônicos que nós encontramos no local. A partir disso, nós começamos a identificar uma associação criminosa altamente sofisticada. Os criminosos utilizavam técnicas sofisticadas para despistar as autoridades. Substâncias eram escondidas em garrafas térmicas e outros objetos comuns, como brinquedos infantis, e enviadas por meio de serviços postais internacionais. Para se comunicar sem levantar suspeitas, o grupo utilizava uma linguagem cifrada, utilizando termos como café, mamadeira e peruana para se referir às drogas. Primeiro, para a remessa era utilizado muito comumente garrafas térmicas, né? Então eles escondiam em garrafas térmicas, encaminhavam por encomendas postais de diversas empresas, então não importava qual era a empresa utilizada, eles disfarçavam com objetos de crianças, garrafas térmicas e assim por diante. Usavam os meios aéreos, postais comuns, não havia nenhuma participação da associação criminosa em estabelecer uma rota ou uma aviação própria. As drogas eram enviadas principalmente para países da Europa, como Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha e Dinamarca, além de Dubai, no Oriente Médio. Ao menos 16 envios foram realizados pelo grupo em um período de 3 meses de investigação, cada um com cerca de 1 quilo de drogas. O chefe da Polícia Federal em Campinas contou ainda que a estrutura da organização não era hierárquica e os envolvidos desempenhavam múltiplas funções dentro do esquema.
Todos eles é uma associação criminosa. Diferentemente da organização criminosa, em que você tem uma distinção de funções, na associação todos executam mais ou menos todas as atividades. Neste caso de hoje, o que nós temos é uma associação que fazia todas as funções a partir da liderança do primeiro alvo que foi preso no ano passado. Então, todos os presos agora, eles ou atuavam no químico, ou atuavam no financeiro contábil, ou atuavam no fornecimento e distribuição da droga. A análise de dispositivos eletrônicos e registros bancários revelou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os suspeitos utilizavam empresas de fachada para movimentar os valores obtidos ilegalmente. Além das remessas de drogas, os investigados criavam microempresas fictícias para justificar os recursos obtidos com o tráfico. A prática envolvia o uso de laranjas e testas de ferro para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos valores. A PF apura a extensão desse esquema e a possível participação de outras pessoas envolvidas. Dos 8 alvos de mandados de prisão, 2 já estavam presos desde o ano passado, quando foram detidos pelo BAEP. Mais 3 foram presos na operação, enquanto outros 3 não foram localizados. Os acusados deverão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas ultrapassam 40 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao termo café, que na linguagem cifrada dos criminosos significava cocaína. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Obrigado, Pierangeli. 12h18 no seu relógio da TV Todo Dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu convido você a ficar, porque depois do nosso intervalo você vai conferir uma matéria especial produzida pela nossa equipe de reportagem e liderada também a apuração pela Nicole Maia, que é a nossa repórter. Então, uma matéria especial que você vai acompanhar sobre mortes em confrontos com a polícia, mas é no próximo bloco, a gente volta já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Obrigado por ter você aqui conosco, acompanhando todas as atualizações das notícias da sua cidade, que impactam no seu dia a dia e da nossa região. Vamos direto a uma reportagem da Nicole Maia sobre o aumento de mortes em confrontos policiais e já fazer um aviso para você mesmo tirar sua própria opinião. É uma matéria jornalística, não é uma matéria opinativa. Então a gente levantou dados, analisou os dados, cruzou os dados e trouxe diferentes pontos de vista. Então falam especialistas, falam policiais e até o secretário da Segurança Pública que esteve recentemente na cidade de Piracicaba. Acompanhe.
No primeiro dia de abril deste ano, um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Júnior de Oliveira Alves da Silva, foi morto durante uma intervenção policial em Piracicaba. Ele foi atingido com um disparo na cabeça após ter tentado atacar os policiais com uma pedra. Com mais uma ocorrência desse tipo, o total de óbitos chega a 20 na região. O período analisado é entre janeiro, março e o primeiro dia de abril de 2025. Antes do caso, a TV Todo Dia já preparava um levantamento sobre o tema, pois cidades da região registraram 5 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano, a maioria dos mortos teria praticado roubos a bancos, roubos seguidos de estupros, tentativas de fuga, dentre outros crimes, segundo a pasta. A análise considera os municípios de Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. O aumento é causado porque os suspeitos têm atirado mais? A polícia está reagindo com mais força? Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com profissionais de segurança pública, analistas e uma mulher cujo marido morreu em confronto. Eu não estimulo nenhum confronto, que fique claro, senhores e senhoras da imprensa que nos acompanham, não estimulo nenhum confronto. Mas se ele acontecer, eu rezo para que o meu policial saia vivo. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você vai elogiar uma ocorrência de confronto? Sim, senhor, vou. E vou continuar elogiando. Sabe por quê? Porque eu já senti cheiro de pólvora e confronto. Já senti meu coração bater acelerado. Já passei algumas vezes, deputado Meco, como o senhor também, como o deputado Telhada, por ocasiões, coronel Hugo, em que eu não sabia se eu ia voltar e ver meu filho. Assim como citou em 28 de março deste ano, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública e responsável pelas ações das polícias militar e civil do estado de São Paulo, as famílias acabam sofrendo as consequências dos embates. E isso ocorre, inclusive, naquelas que sabem que o familiar é envolvido no crime. Em 19 de março deste ano, durante a cobertura de uma morte por intervenção policial, uma mulher se apresentou como esposa de um foragido da justiça e comentou o caso à TV Todo Dia. Ele errou. E eu vou falar assim, outra coisa, o lugar aonde que eles roubou, vocês não foram fazer o boletim de ocorrência porque vocês não quiseram. Simplesmente aconteceu a fatalidade que aconteceu. Simplesmente isso. Então eu vou correr pelo certo, tá? Não adianta meter a boca da comunidade do Renascer, que a comunidade Renascer não tem nada a ver com isso. Eu sou mulher, eu sustento o bagulho e eu honro aquilo que eu falo. Então eu pulo pela bala, eu vou brigar pelo que é certo. Então tanto esses vereadores aí, os prefeitos que estão metendo a boca do Renascer, então passa a saber da história. Porque na hora de meter o tiro aqui, tinha criança andando aqui. Tinha mãe de família andando aqui. Se pega numa criança, isso daí ninguém conta. Ela relatou à reportagem que o homem não havia retornado ao sistema prisional após saída temporária, mas rebateu parte do que foi registrado oficialmente pela polícia. Não tinha precisão disso, que o menino estava sem arma, estava sem nada. Aí simplesmente vem falar para mim, só vai reconhecer o corpo lá no ML. O fato questionado por ela ocorreu em Piracicaba, que assim como Campinas, registrou 7 mortes no período analisado. A família de quem passa por situações de violência, mas sobrevive, também é afetada. Há 7 anos, 2 guardas civis de Piracicaba escaparam por pouco das estatísticas de óbitos em confronto. A preocupação maior é quando você volta é com a família. Tenho uma esposa, 2 filhos, Fernando também casado e tem um filho. E quando nós nos encontramos depois de alguns dias, foi o mesmo assunto, como a família estava aqui fora, né? O relato é de Marcos Alexandre, atual comandante da Guarda Civil de Piracicaba. Ele e outro patrulheiro sofreram disparos de fuzil após criminosos explodirem um carro forte na rodovia SP-304 e fugirem para a cidade, em 6 de outubro de 2017. Nesse percurso dentro da cidade, nós deparamos com esse veículo provavelmente suspeito. Houve um breve acompanhamento e, num determinado momento, o carro dos marginais aí não tendo condições mesmo de fuga, eles vieram desembarcar e houve um confronto armado, onde a minha viatura, mais o meu colega de trabalho, Fernando, acabou sendo alvejada por 72 disparos de fuzil. No dia 11 de março deste ano, Rodrigues viveu o outro lado da moeda. Um cidadão que estava agredindo a esposa, uma violência doméstica,
E nesse atendimento da ocorrência, infelizmente, ele veio a óbito por ter tentado também agredir a guarnição com uso de faca. Ele estava com 2 facas e nós sabemos, a faca, às vezes, ela é muito mais letal do que uma arma de fogo. Então, foi necessário o uso de arma de fogo e esse cidadão, infelizmente, veio a óbito. Em Hortolândia, houve 3 mortes em confrontos policiais. Sumaré registrou 2 óbitos, enquanto Santa Bárbara do Oeste, 1. Muitos dos que morreram teriam entre 20 e 45 anos e integrariam facções criminosas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O especialista em segurança aponta quais ações julga efetivas para reduzir as ocorrências. O melhor confronto é aquele que não existe. Essa redução não começa na ponta da linha, no policial já com a arma em mãos. Ela começa na base da estrutura social e no planejamento estatal. Reduzir confrontos exige políticas públicas de qualidade, educação, conscientização, investimento sério e principalmente, que é o principal problema, combate à reincidência criminal. Reincidência criminal é quando alguém volta a cometer um crime após ter sido condenado anteriormente. A reincidência criminal é um fator chave no escalonamento de conflito. Quando o sistema prende e solta, o policial se vê forçado a enfrentar o mesmo agressor, que agora está mais ousado, mais violento e apresenta mais risco. Esse ciclo sempre tende a ter confronto cada vez pior. Por isso deixo claro, a redução de confrontos não depende apenas da força de vontade do policial. Esse profissional não tem muita escolha quando a situação já estourou na sua frente. O confronto nessa altura já é um resultado das falhas públicas até então não sanadas. Por outro lado, o advogado criminalista Tiago Malosso acredita que o aumento dos índices de morte em confronto passa pelo uso excessivo da força policial. A gente não tem uma segurança pública que está bem estruturada, que utiliza de inteligência ao invés de força bruta no momento da sua intervenção, né? Então, infelizmente, o cenário que a gente vê na nossa região, ele é um exemplo dessa segurança pública feita num movimento de atender à ânsia de resultados, com pouca reflexão e pouca estratégia. O advogado criminalista comenta ainda que o confronto pode ser desproporcional. Se os policiais não estão bem preparados ou adequadamente preparados para atuar, mais uma vez, a gente está pensando mal o nosso sistema de segurança pública. O como a gente age, como a gente prepara as nossas corporações policiais, o como elas são geridas e comandadas. Policiais alegam que as ocorrências de confronto exigem reações de frações de segundo, como o coronel aposentado da Polícia Militar Ronaldo Furtado. Ele integrou a corporação por 31 anos e levou 6 tiros durante a sua atuação. Às vezes, numa ação, você está sob pressão. Você não tem tempo para você decidir se você atira ou não atira. Se você parar para pensar, você vai morrer. A polícia é violenta, mas a polícia que nós temos é espelho da sociedade que nós vivemos. É espelho. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? O advogado criminalista Tiago Malosso faz outro recorte social das ocorrências. Sem dúvida, a gente nota aí a caracterização, né, de consequências do racismo estrutural que nós temos estabelecido na nossa sociedade, né? As ações policiais, elas, infelizmente, acabam refletindo, de fato, o como a nossa sociedade age, né? Seja em relação aos mais pobres, seja em relação aos negros, seja em relação às mulheres. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, em todos os casos de mortes em decorrência de intervenção policial, são instauradas comissões de mitigação de riscos e todas as ocorrências são investigadas com rigor pelas polícias civil e militar, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Judiciário. Em janeiro deste ano, as mortes em decorrências de intervenção policial caíram de 59 para 38 casos no estado, revertendo a alta dos meses anteriores.
A SSP reafirma o seu compromisso com a proteção e valorização das forças policiais. Em 2024, o Estado registrou 32 policiais mortos, o terceiro menor número da série histórica, em uma redução de 81% em relação a 2001. Nicole Maia para a TV Todo Dia. É isso aí, essa matéria completa, com gráficos, estatísticas mais detalhadas, a gente está preparando para você no tododia.com.br. 12h31 no seu relógio da TV Todo Dia, infelizmente não temos mais tempo, ponto final nesta segunda edição do Jornal Todo Dia, mas mais informações que você queira acompanhar sobre a nossa região e que você precisa saber para se programar para o final de semana, você acompanha a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, na terceira edição do nosso telejornal. Eu volto amanhã com a segunda edição no mesmo horário. Até lá!